Produção: Canal Hare Krishna. Capítulo 4. O aparecimento de Sri Narada. Texto 1. Vyasadeva disse, ao ouvir Sutta Goswami falar assim, Saunaka Muni, que era um idoso, líder erudito de todos os cis envolvidos naquela prolongada cerimônia de sacrifício, parabenizou Sutta Goswami se dirigindo a ele como segue. Texto 2. Saunaka disse, ó Sutta Goswami, você é o mais afortunado e respeitado de todos aqueles que podem falar e recitar. Por favor, relate a mensagem piedosa de Srimad Bhagavatam, que foi falada pelo grande e poderoso sábio Sukadeva Goswami. Texto 3. Em que período e em que lugar isso começou, e por que foi adotado? De onde Krishna Dvaipayana Vyasa, o grande sábio, obteve a inspiração para compilar essa literatura? Texto 4. Seu filho, Vyasadeva, era um grande devoto, um monista equilibrado, cuja mente estava sempre concentrada no monismo. Ele era transcendental às atividades mundanas, mas não sendo exposto, parecia uma pessoa ignorante. Texto 5. Enquanto Sri Vyasadeva estava seguindo seu filho, belas jovens donzelas que se banhavam nuas cobriram seus corpos com um pano, embora o próprio Sri Vyasadeva não estivesse nu. Mas não o fizeram quando seu filho faleceu. O sábio indagou sobre isso, e as jovens responderam que seu filho estava purificado e, ao olhar para elas, não fizeram distinção entre homem e mulher. Mas o sábio fez essas distinções. Texto 6. Como ele, Srila Sukadeva, o filho de Vyasa, foi reconhecido pelos cidadãos quando entrou na cidade de Hastinapura, agora Delhi, após vagar pelas províncias de Kuru e Jangala, parecendo um louco, burro e retardado. Texto 7. Como aconteceu que o rei Pariksit conheceu este grande sábio, tornando possível que esta grande essência transcendental dos Vedas, o Bhagavatam, fosse cantada para ele. Texto 8. Ele, Sukadeva Goswami, estava acostumado a ficar na porta de um chefe de família apenas o tempo suficiente para uma vaca ser ordenhada. E ele fez isso apenas para santificar a residência. Texto 9. É dito que Maharaja Pariksit é um grande devoto de primeira classe do Senhor e que seu nascimento e atividades são maravilhosos. Por favor, continue sobre ele. Texto 10. Ele foi um grande imperador e possuía todas as opulências de seu reino adquirido. Ele estava tão exaltado que estava aumentando o prestígio da dinastia Pandu. Por que ele desistiu de tudo para se sentar na margem do Ganges e jejuar até a morte? Texto 11. Ele era um imperador tão grande que todos os seus inimigos viriam e se prostrariam a seus pés e entregariam todas as suas riquezas para seu próprio benefício. Ele estava cheio de juventude e força, e possuía opulências reais que eram difíceis de abandonar. Porque ele queria desistir de tudo, incluindo sua vida. Texto 12. Aqueles que são devotados à causa da personalidade de Deus vivem apenas para o bem-estar, desenvolvimento e felicidade dos outros. Eles não vivem para qualquer interesse egoísta. Portanto, embora o imperador, Pariksit, fosse livre de todo apego às posses mundanas, como ele poderia desistir de seu corpo mortal, que era um abrigo para outros? Texto 13. Sabemos que você é especialista no significado de todos os assuntos, exceto algumas partes dos Vedas e, portanto, pode explicar claramente as respostas a todas as perguntas que acabamos de fazer. Texto 14. Sutta Goswami disse, quando o segundo milênio se sobrepôs ao terceiro, o grande sábio, Vyasadeva, nasceu para Parasara no útero de Satyavati, a filha de Vasu. Texto 15. Certa vez, ele, Vyasadeva, ao nascer do sol, fez sua ablução matinal nas águas do Sarasvati e sentou-se sozinho para se concentrar. Texto 16. O grande sábio Vyasadeva viu anomalias nos deveres do milênio. Isso acontece na Terra em diferentes idades, devido à força invisível do tempo. Textos 17 a 18.
o grande sábio, que estava totalmente equipado com conhecimento, podia ver através de sua visão transcendental a deterioração de tudo o que era material devido à influência da época. Ele também podia ver que as pessoas sem fé em geral teriam sua duração de vida reduzida e ficariam impacientes por falta de bondade. Assim, ele contemplou o bem-estar dos homens em todos os status e ordens de vida. Texto 19. Ele viu que os sacrifícios mencionados nos Vedas eram meios pelos quais as ocupações das pessoas podiam ser purificadas. E para simplificar o processo, ele dividiu o único Veda em 4, a fim de expandi-los entre os homens. Texto 20. As 4 divisões das fontes originais de conhecimento, os Vedas, foram feitas separadamente. Mas os fatos históricos e as histórias autênticas mencionados nos Puranas são chamados de quinto Veda. Texto 21. Depois que os Vedas foram divididos em 4 divisões, Prahlad se tornou o professor do Rig Veda, Jaimini o professor do Sama Veda, e Vaisampayana sozinho foi glorificado pelo Yajur Veda. Texto 22. O Sumantu Muni Angira, que era muito devotamente engajado, foi encarregado do Atharva Veda. E meu pai, Romarsana, foi encarregado dos Puranas e dos registros históricos. Texto 23. Todos estes eruditos, por sua vez, entregaram seus Vedas confiados a seus muitos discípulos, netos e bisnetos, e assim os respectivos ramos dos seguidores dos Vedas surgiram. Texto 24. Assim, o grande sábio Vyasadeva, que é muito gentil com as massas ignorantes, editou os Vedas para que pudessem ser assimilados por homens menos intelectuais. Texto 25. Por compaixão, o grande sábio achou que isso capacitasse os homens a alcançar o objetivo final da vida. Assim, ele compilou a grande narração histórica chamada Mahabharata para mulheres, trabalhadoras e amigos dos nascidos 2 vezes. Texto 26. Ó Brahmanas nascidos 2 vezes, sua mente ainda não estava satisfeita, embora ele se empenhasse em trabalhar para o bem-estar total de todas as pessoas. Texto 27. Assim o sábio, estando no fundo insatisfeito, imediatamente começou a refletir, porque conhecia a essência da religião, e disse consigo mesmo. Textos 28 a 29. Sob rígidos votos disciplinares, tenho adorado despretensiosamente os Vedas, os mestres espirituais e o altar do sacrifício. Também cumpri as regras e mostrei a importância da sucessão discipular por meio da explicação do Mahabharata, pelo qual até mulheres, Sudras e outros, amigos dos nascidos 2 vezes, podem ver o caminho da religião. Texto 30. Estou me sentindo incompleto, embora eu mesmo esteja totalmente equipado com tudo que os Vedas exigem. Texto 31. Isso pode ser porque eu não indiquei especificamente o serviço devocional ao Senhor, que é querido tanto para os seres perfeitos quanto para o Senhor infalível. Texto 32. Como mencionado antes, Narada alcançou a casa de campo de Krishna Dvaipayana Vyasa nas margens do Sarasvati, no momento em que Vyasadeva lamentava seus defeitos. Texto 33. Com a chegada auspiciosa de Sri Narada, Sri Vyasadeva se levantou respeitosamente e o adorou, dando-lhe veneração igual àquela dada a Brahmaji, o Criador.